Bom, pessoal, então são 10h30. Eu vou dar início, então, à nossa sessão de seminários. Hoje, só lembrando, é o Dia Nacional da Ciência, então eu fico muito feliz de poder... Alô? Oi, tô te ouvindo. Você tá no mudo. De novo. Ai, que horror. Tá. Então, gente, bom dia para todo mundo. Vou dar início, então, à nossa sessão de seminários. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos vocês, principalmente do Álvaro, que é um prazer receber ele nesse ciclo. Ainda mais que hoje é o Dia Nacional da Ciência, então a gente está aqui hoje celebrando esse dia ao lado de um pesquisador que vem contribuindo muito, principalmente essa questão de dados para a pandemia do novo coronavírus. Então, antes de mais nada, gostaria de, então, agradecer a todos vocês e saudá-los por esse dia, que é bastante memorável, bastante motivo de celebração, dado todos os contextos que a gente se encontra. Então, o Álvaro, ele é programador, ele é empreendedor e fundador do Brasil.io. O Brasil.io, então, é uma plataforma que disponibiliza dados de forma pública e livre. Vocês conseguem acessar essa plataforma literalmente escrevendo brasil.io no Google. E é bastante importante porque é um repositório de dados públicos. Então, esses dados públicos que são disponibilizados num formato acessível. O Álvaro vem fazendo um trabalho incrível e heróico junto do time dele desde o início da pandemia, acho que desde março, né, Álvaro, que tu vem trabalhando especificamente nos dados da Covid, né? Isso. E essa disponibilização, então, ela sempre foi chave e agora, mais do que nunca, depois de alguns acontecimentos em relação à transparência dos dados, o Brasil.io tomou uma proporção bastante central nessa questão de uma plataforma confiável, com uma equipe bastante comprometida para essa disponibilização de dados. Então, vou deixar o palco para quem é a estrela do dia de hoje. Álvaro, eu não tenho nem palavras para te agradecer, eu gosto muito de ti, é um prazer poder trabalhar e contribuir contigo, e fica à vontade, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Preparei uma apresentação. Deixa eu jogar para cá para ficar mais fácil. Vou desligar minha câmera para ficar melhor. Maravilha. Então, vamos lá. Está carregando aqui. Pronto. Pessoal, então eu preparei uma apresentação aqui, mas obviamente fiquem à vontade para fazer perguntas aí, para a gente discutir. A ideia é falar um pouco mais sobre o projeto em si, o que a gente tem feito, mostrar, né, o impacto disso, o impacto da gente ter dados acessíveis, ter dados abertos, né, disponíveis, e daí eu vou mostrar também, mais para o final, eu fiz uma apresentação ao contrário. Primeiro eu vou mostrar já o resultado, né, do trabalho, e depois eu vou mostrar as motivações por trás, que aí pode gerar, inclusive, uma discussão legal sobre isso. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Pronto. Eu coloquei aqui o meu apelido, que é Turicas. Então, se vocês vão me encontrar aí nas mídias sociais, Twitter, aí para quem já está familiarizado com GitHub, né, a parte de código, tudo Turicas. Vocês vão encontrar mais como Turicas do que como Álvaro Justin nas mídias. E para quem quiser entrar em contato, o meu e-mail é turicas@brasil.io. Então, a agenda aqui que eu preparei foi a seguinte: eu vou falar primeiro sobre o projeto Covid-19 dentro do Brasil.io, o que ele é, e aí depois eu falo um pouco da questão dos dados acessíveis, o que são esses dados, o que eu chamo de dados acessíveis, eu vou falar um pouquinho sobre desinformação também, e dados abertos. Então, eu vou correr aqui, porque é bastante coisa para falar em pouco tempo. Vamos lá. Então, o projeto Brasil.io, ele começou em março, desde que eu comecei a analisar os dados do Ministério da Saúde. Eu percebi alguns problemas, tá? Esses problemas, hoje, né, são problemas diferentes, tá? Mas na época, em março, eu investigando, acompanhando os dados, eu descobri, por exemplo, que o histórico não estava disponível, né? Então, se, por exemplo, a gente
precisa fazer uma análise, né, histórica do que estava acontecendo, a gente não tinha como pegar o histórico, só tinha como pegar o dado atual. E para quem faz pesquisa, né, é ridículo você só conseguir ver a foto do momento e não conseguir ter acesso ao dado atual, né. O site ficava fora do ar constantemente, inclusive teve um momento que, se não me engano, ficou por volta de uma semana fora do ar, o site do Ministério da Saúde, né, durante a pandemia, e foi num momento bem crítico, na minha visão, foi em março, foi logo que estava começando, dava para o Brasil ter tomado, né, algumas atitudes diferentes, se tivesse uma informação melhor, e a gente teve esse cenário aí. Faltavam dados locais, não tinha informações, por exemplo, a nível municipal, só tinha a nível estadual, e isso dificulta pra caramba, né, as ações. A gente sabe que a Covid, ela se espalha de maneira diferente no Brasil, porque o Brasil é super heterogêneo, né, com relação a um monte de coisa, não só com relação à infraestrutura de saúde, mas questão socioeconômica também. Então é muito importante que a gente tenha os dados a nível mais local possível para conseguir agir localmente, e a gente sabe que todas as ações, seja relacionadas a investimentos, por exemplo, em hospitais de campanha, seja relacionado a fechamento, né, ou abertura de comércio, tudo, isso é realmente muito localizado, porque depende do momento que aquele município está vivendo aquilo ali. Isso não existia. Daí eu fui olhar para a Secretaria Estadual de Saúde, né, dado que o Ministério da Saúde não tinha os dados detalhados. Bom, então vamos ver na Secretaria Estadual de Saúde. E eu encontrei alguns problemas também. E esses problemas, assim, apesar de existirem, né, e serem problemas grandes em termos de acesso a dados, são problemas que são contornáveis, né? No caso do Ministério da Saúde, simplesmente não tinham dados. Então, não é contornável, né? Se você não tem o dado não está disponível, não tem muito o que fazer, a não ser, por exemplo, criar um pedido de acesso à informação. No caso da Secretaria, os dados já estavam disponíveis, então ficava mais fácil agir, né, dessa forma. Então aqui a gente tem, por exemplo, várias secretarias disponibilizando os dados em formato não estruturado, né, PDF, imagem, e aí tem, enfim, um monte de formatos diferentes. Local não centralizado, isso continua acontecendo até hoje. Então, por exemplo, você tem mais de um site, às vezes, tem um site da Secretaria, tem uma outra plataforma que a Secretaria montou, e muitas vezes os dois sites não têm dados compatíveis, né, tem informações que não batem. Muitas vezes tem atualização no Twitter, às vezes tem no Twitter do governador do estado, não tem no Twitter da Secretaria, Instagram, enfim, tem muito boletim que é publicado, né, pelo Instagram, então, enfim, tem uma heterogeneidade grande com relação à fonte dos dados, né? Apesar da fonte ser a secretaria, né, ser a mesma instituição, você tem esses dados espalhados e você não sabe qual é o lugar em que você vai encontrar o dado mais atualizado, mais confiável. Tem também a falta de boletins diários, né, e de indexação desses boletins diários. Então, por exemplo, tem secretarias que não publicam boletins todos os dias, e as que publicam, muitas vezes publicam no meio de uma notícia, por exemplo, no site da Secretaria de Saúde, que tem outras notícias também, né, não tem só notícias com relação ao Covid, então isso também dificulta. Se não existe uma página centralizada, dificulta encontrar esses boletins, inclusive de maneira automatizada, né? A gente está falando de 27 secretarias estaduais e o ideal seria ter um processo automatizado que a gente consiga buscar esses dados. Bom, aí tem vários outros problemas aqui, né? Eu vou tentar não me estender muito aqui, mas só para vocês entenderem o nível, né, de detalhe técnico aí que a gente tem para conseguir fazer o processo de juntar tudo, normalizar esses dados e disponibilizar num formato acessível. Coloquei aqui também a metodologia, né? Tem muitas vezes a metodologia é alterada e a gente não é avisado sobre isso, e a gente então tem que verificar todo dia se por acaso não mudou nada na metodologia especificamente. Aqui tem um exemplo que eu gosto de contar que fica bem explícito assim essa questão, que é de Minas Gerais. Em um determinado momento, Minas Gerais estava lá divulgando os dados, né, de confirmados e óbitos, normalmente. E aí, digamos que para um município tinha, sei lá, num determinado dia, 100 casos confirmados, 3 óbitos. No dia seguinte, eles passaram a subtrair dos casos confirmados o número de óbitos. Então, passou a ter 97 confirmados e 3 óbitos. Mas esses 3 óbitos são óbitos confirmados por Covid, então eles deveriam também estar na soma de casos confirmados, né? E a partir desse dia a gente teve então que olhar, né, o histórico, ver, isso aqui não está batendo, o que será que aconteceu? Entrar em contato com a secretaria e a partir disso somar os dois números para ter o número real de confirmados, só a partir daquele dia, né? Então, todas essas metodologias que vão sendo alteradas com o tempo, né, isso acaba impactando demais o nosso trabalho, porque
acaba que a gente tem que fazer uma checagem diária, não só se o dado saiu, não só coletar o dado, mas também verificar se está tudo certo, né? Se, por exemplo, a secretaria não mudou a forma como ela coleta ou disponibiliza para que o nosso histórico seja disponibilizado de maneira mais confiável. Então, enfim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro enumerando problemas, né? Faltam detalhes e padronização, por exemplo, número de recuperados, faixa etária, isso não está disponível em todas as secretarias, a questão dos testes também, enfim, temos muitos problemas, né? Óbvio que esses problemas estão sendo resolvidos ao longo do tempo, mas isso daqui era o cenário em março, tá? Bom, daí, no dia 20 de março, eu publiquei lá no Twitter pedindo ajuda, né, de pessoas que pudessem me ajudar a fazer a coleta desses dados, porque como existe essa heterogeneidade, são 27 secretarias, e a gente precisa dos dados a nível municipal e diariamente, eu não via outra forma a não ser coletar esses dados manualmente, consolidar tudo, checar e disponibilizar, né? Eu já tinha criado o Brasil.io, né? O Brasil.io existe desde 2018, e daí, por conta, né, de já ter essa experiência com trabalho com dados e tudo mais, eu chamei, né, voluntários para me ajudarem na coleta, porque a disponibilização dos dados eu já tinha toda a plataforma do Brasil.io ali preparada para isso. Então a gente começou esse processo de coleta e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui, como é que ele tem funcionado. Bom, primeiro, a gente tem, na verdade aqui está até errado, são mais de 40 voluntários, que são pessoas que todos os dias trabalham coletando esses dados, tá? A gente tem algumas automações no processo, né? Mas infelizmente a gente não consegue automatizar 100%, porque as secretarias mudam tudo todos os dias. Então a gente tem que sempre checar, tem que entrar em contato com a secretaria, né, para tirar dúvidas, e muitas vezes não adianta entrar em contato pelo site, por e-mail, tem que ser pelo WhatsApp do assessor, tem que ligar para lá. Então, cada secretaria tem suas peculiaridades, né? E aí a gente precisa de pessoas realmente que consigam verificar isso todos os dias, né? Não é só o processo de coleta dos dados que as pessoas que estão nos ajudando fazem isso. A gente tem um robô que entra lá, né, no site da secretaria, e ele detecta quando tem um novo boletim. Então, assim que sai um novo boletim, ele avisa numa plataforma de chat que a gente tem, para, né, as pessoas que são responsáveis por aquele determinado estado consigam saber, ó, já saiu aqui, já está disponível, e aí cada secretaria tem também um horário diferente, né? Tem secretaria que solta, tem até algumas que soltam mais de um boletim por dia, então, assim, heterogeneidade aqui, acho que é a palavra que resume tudo. Bom, daí tem a coleta manual, né? Tem alguns estados que a gente já está coletando automaticamente, tá? Mas não são todos, porque nem todos disponibilizam de forma estruturada e consistente os dados, então fica difícil também fazer essa coleta automatizada. Mas basicamente a gente teve que criar um sistema interno para que os voluntários possam subir as planilhas, né, com as informações daquele dia, e esse sistema interno ele passa por uma checagem manual. Então, uma pessoa que subiu uma planilha, ela entra lá no sistema, enfim, coloca lá o login, a senha dela, vai selecionar para qual estado que ela quer subir aquele dado, ela vai subir essa planilha com os dados do dia, e aí as outras pessoas responsáveis pelo estado vão ser notificadas pelo chat de que uma planilha, né, foi enviada para aquela data e a gente precisa de uma checagem. Então, os dados não entram no site sem ter uma checagem. Tá? E aí o que eu estou chamando ali de checagem manual? Não é uma pessoa abrir a planilha e olhar os dados, não. A segunda pessoa, ela tem que ir lá e subir uma outra planilha, e as duas planilhas têm que dar match, né? Então, assim, as duas pessoas não sabem, é como fazendo forçando a barra aqui, mas é como se fosse um duplo cego, né? É uma checagem duplo cega, em que a gente tem, né, duas pessoas que não sabem quais são os dados que foram enviados pela outra pessoa, e os dados têm que bater, e se não bater, a gente tem que, de alguma forma, resolver, né, fazer a conciliação, seja subindo, uma terceira pessoa subindo mais uma planilha, ou uma pessoa cancelando a planilha que subiu, subindo outra, enfim. Então a gente tem esse processo aí de checagem, e tem uma checagem automática também. O próprio sistema detecta, né, historicamente, os dados que foram enviados para aquele estado, né, e para cada município dentro daquele estado, para ver se faz sentido, né, realmente aqueles dados ali. Então, por exemplo, se um município, do nada, o número de casos confirmados, acumulados, caiu. Isso pode acontecer? Pode.
né? A gente pode ter, por exemplo, a secretaria remanejando casos. Muitas vezes é registrado um caso num determinado hospital, no município, mas aí descobre-se que a pessoa, na verdade, mora em outro município. Aí existe um remanejamento e o município pode, eventualmente, diminuir o número de casos acumulados. Isso é até normal de acontecer. Mas se, por exemplo, essa redução for muito grande, provavelmente tem algum erro ali, né, relacionado à coleta desses dados. Então a gente tem uma checagem automática também, que não permite os voluntários subirem qualquer coisa. Tá? E aí com isso a gente consegue ter uma robustez, com esse processo todo, a gente consegue ter uma robustez de que a gente tem não só a mesma metodologia para os dados, mas a mesma checagem, né, o mesmo processo para ter os dados normalizados e já acessíveis. Aí depois disso tudo, o sistema passa por uma parte automática também de atualização da base de dados. Então, depois que uma nova planilha entrou, um estado foi atualizado, aí o sistema consolida tudo. O que é isso tudo? É o histórico completo de cada estado, tá? Número de casos, número de óbitos, junta isso tudo num lugar só e disponibiliza lá na plataforma que eu já vou mostrar para vocês. Então, enfim, são várias etapas aí de um processo que é relativamente complexo. A gente não começou isso aqui, né, no dia 20 de março lá já assim, a gente foi melhorando e todo dia a gente melhora, todo dia tem alguma mudança, né, alguma melhoria com relação a isso aí. E eu estou praticamente full time trabalhando nisso. Então, eu tive que pausar, né, sair um pouco dos projetos que eu estava na minha empresa para conseguir focar e manter isso tudo funcionando e melhorando também, né? A gente tem uma demanda por si só, que é todo dia atualizar os dados, né? Responder perguntas de pesquisadores, checar eventuais informações que podem ter entrado diferentes, ou, por exemplo, um estado lançou um boletim novo e a gente não pegou o novo boletim naquele mesmo dia, pegou só o primeiro. Enfim, tem várias questões que a gente precisa para manter tudo online funcionando, né? Desde essa checagem de dados até ajustes no site, aguentar a quantidade de visitas que cresceu muito, né, e tal. E tem a outra parte também que são as melhorias, como adicionar novos datasets, né? Enfim, fazer várias outras coisas aí que são importantes para que o projeto possa continuar gerando impacto. Bom, vamos lá então. Aí, de dados, o que a gente tem? Eu vou colocar aqui os nomes das tabelas e já explico cada uma delas, o que cada uma faz. Melhor, eu vou abrir aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. A interface do Brasil.io, ela precisa de várias melhorias, tá? Eu já vou mostrar em mais detalhes aqui, mas o Brasil.io foi um projeto pensado para técnicos, né? Para quem entende de dados, sabe trabalhar minimamente com dados, mas, enfim, uma interface que ainda precisa melhorar, tá? Essas 3 tabelas aqui são as tabelas que a gente tem atualmente, e a gente, na verdade, tem até outra e está adicionando outras, mas essas daqui são as centrais. Então, tem uma tabela de boletins. Essa tabela de boletins, aqui a gente consegue fazer alguns filtros, buscar data, unidade federativa e tudo, e aqui a gente tem a data, né, o link para o boletim e observações. Tá? Então, por exemplo, cada boletim que a gente utiliza como fonte dos nossos dados, você consegue entrar aqui, clicar, né, nesse link aqui, e você consegue ir lá para o boletim. Tem secretarias que têm erros, né, de certificação, tá vendo? SSL, enfim, tem um monte de problema. Mas, enfim, a gente consegue entrar aqui, por exemplo, vamos abrir aqui do Distrito Federal, e ele vai direto para o PDF de onde a gente extraiu o dado. Tá? Então, mesmo que você, por exemplo, utiliza os nossos dados aqui de casos confirmados, de óbitos, você consegue ver de onde a gente tirou cada informação de cada dia, e isso muda, né, porque às vezes tem dias que a secretaria não publica um boletim em PDF, mas publica no Twitter o número, a gente consegue saber, né, então a gente tem aqui os boletins, são hoje mais de 3.500 boletins que a gente já coletou, tá? Daí a gente tem também essa tabela aqui que tem os casos. Então a gente tem, para cada data, né, e município, a gente tem o número de casos confirmados, o número de óbitos, e tem algumas outras coisas aqui que são detalhes, mas que vão facilitar também o trabalho de quem pesquisa. Por exemplo, tem o código IBGE do estado ou do município, né? Aqui a gente tem um dado que é o total no estado, e aqui tem o total por município. Tem o número de confirmados por 100 mil habitantes, então a gente tem a população estimada também, segundo o IBGE, né, em 2019, e aí tem essas duas informações aqui, né, de confirmados por 100 mil habitantes e número de mortes por confirmado, seria a letalidade. Aí é possível fazer vários filtros aqui. Quem é programador, quem já sabe trabalhar aí automatizando tarefas, a gente consegue também
acessar esses dados através de uma API. Então você consegue criar um programa que acessa automaticamente essas informações aqui. Tá? Dá para baixar tudo em CSV, né? Nesse caso aqui a gente tem um CSV que nem é muito grande pelos padrões aqui de dados do Brasil que a gente trabalha. Ele tem 317 mil linhas, tá? Onde cada linha representa justamente, né, o número de confirmados ou mortes para um determinado estado ou para um determinado município, né, ao longo do tempo. A gente tem também aqui uma outra tabela. E lembrando, gente, essa parte aqui é a parte mais técnica, tá? A gente tem também um painel que facilita um pouco verificar, né, essas informações. Mas a gente tem também essa parte aqui que tem os óbitos registrados em cartório, e esses óbitos, eles são diferentes, né? O número total é diferente do número que a gente tem lá da Covid, das secretarias estaduais de saúde, por vários motivos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente a metodologia de coleta desses dados é diferente, mas aqui a gente consegue ter uma estimativa, inclusive, do excesso de mortes, né? Eu já vou mostrar essa questão do excesso de mortes, porque é importante a gente ter fontes de dados distintas para checar, né? Porque cada fonte vai ter uma limitação, cada base de dados vai ter uma limitação. Então aqui a gente tem, por exemplo, os dados tanto acumulados quanto os novos no dia, por exemplo, óbitos indeterminados, óbitos por pneumonia, por insuficiência respiratória, septicemia e por aí vai. Tá? Então, além disso aqui tudo, a gente tem o nosso painel, deixa eu acessar aqui, que é brasil.io/covid19, e nesse painel a gente tem alguns gráficos e um mapa que vão facilitar o entendimento aí, né, do panorama geral que está acontecendo. Então a gente tem, por exemplo, aqui os números totais, tá, de casos confirmados, óbitos, quantidade de municípios atingidos, a população desses municípios atingidos, né, a gente já tem hoje praticamente 100% da população brasileira, 99% aqui, já está quase lá, e o número de municípios com óbitos também. Aqui a gente tem um mapa em que a gente consegue mudar aqui o que a gente está vendo, né, a variável que a gente está vendo para cada município. A gente tem aqui a listagem de todos os municípios que tem casos, tá? E aqui a gente tem alguns gráficos interessantes. Tudo isso daqui, tanto o mapa quanto esses gráficos, está disponível também a nível estadual, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos lá, vou pegar São Paulo aqui, eu vou clicar em São Paulo, ele vai abrir aqui para mim as informações a nível só do estado de São Paulo. Então tem lá os municípios, no mapa a gente tem aqui, por exemplo, o número de casos confirmados, óbitos confirmados, o número de novos casos e novos óbitos no dia, e aqui a gente tem algumas informações relacionadas ao registro civil. Tá? Por que é importante, né, como eu comentei, essa questão de ter dados de fontes diferentes? Porque, como eu falei, a gente tem limitações, né? Em cada base de dados tem suas limitações. E aqui ó, a gente consegue ver, visualmente fica bem claro, deixa eu até tirar aqui essa outras 2019 e 2020, visualmente fica bem claro aqui que lá pela semana 11 começou a ter uma certa subida aqui, né, por óbitos por outras doenças respiratórias. Né? E comparando, inclusive, né, com 2019, teve um número razoável, né, teve um excesso razoável de outras doenças respiratórias, e foi aqui que começou-se a notificar a Covid. A gente ainda não tinha muita notificação por Covid, então a gente tinha, nesse caso aqui, 48 óbitos por Covid, tá? Mas dá para ver claramente que essa subida aqui na pneumonia, e depois manteve, né, caiu um pouquinho, mas ainda manteve um excesso, né, com relação a 2019, provavelmente já era Covid isso daqui. Né? Então a gente consegue, inclusive, checar essa questão da subnotificação. Né? E aí depois a gente vai vendo que a Covid aumenta aqui, né, e a pneumonia vai até caindo. Então, enfim, com isso a gente consegue cruzar os dados, né? Óbvio que a gente não pode comparar maçãs com bananas, né? Então não dá para comparar diretamente esses dados aqui de óbitos com os dados de óbitos das secretarias, a gente tem que fazer algum ajuste aí, porque não são exatamente a mesma coisa, mas a gente consegue, né, fazer algumas checagens. Por exemplo, segundo os dados dos cartórios, eu fiz até uma publicação no Twitter sobre isso, segundo os dados dos cartórios, pela média que eu vi aqui, a gente está mais ou menos, né, nos dados das secretarias, a gente está atrasado mais ou menos uns 5, 6 dias. Então, eu fiz até essa análise quando a gente atingiu 1.000 óbitos. Olha só, a gente não foi tão
há tanto tempo atrás assim. A gente já está com mais de 66 mil óbitos, né, chegando a 67 aí. E quando a gente fez 1.000 óbitos no dia, né, que foi divulgado 1.000 óbitos e tal, na verdade, pelas contas aqui, né, dos dados dos cartórios, a gente já tinha feito esse número, já tinha chegado a 1.000 há mais ou menos 6 dias atrás, né, antes dessa data. Então aqui tem um gráfico do excesso de óbitos também, tá, que aí dá para ver ao longo do tempo, por semana epidemiológica. E esse painel aqui facilita, mas o objetivo aqui do Brasil.io é justamente trazer esses dados para que pessoas possam criar essas análises, né? Eu não sou epidemiologista, minha especialidade é no trabalho com dados. Então, o objetivo aqui é justamente trazer esses dados da melhor forma possível para que pessoas que são especializadas possam baixar os dados e não se preocupar em fazer essa coleta. Tá? O objetivo do projeto é esse, e inclusive por isso que a gente não tem assim, um super painel ou coisa assim. Né? Esse painel aqui é relativamente simples comparado com outros, por exemplo, que existem aí. E a última coisa que a gente está oferecendo aqui no Brasil.io também são os boletins diários. Então, desde o apagão do Ministério da Saúde, a gente resolveu, né, tem aqui, desde o dia 6 de junho, a gente resolveu lançar os nossos próprios boletins com os dados que a gente já consolida desde março, e daí às 8 da noite, todos os dias, todos os dias, né, independente de feriado, fim de semana, a gente faz essa consolidação, fecha esses dados e a gente sempre compara, né, os dados com relação ao nosso boletim do dia anterior. Então aqui, por exemplo, eu tenho o boletim aqui de ontem, tá, que foi justamente com esse número ali de 66.888 óbitos. Tá, a gente tem aqui uma separação por estado, a gente ainda vai mudar algumas coisas aqui, mas a gente tem a data do boletim, a data dos dados, que também tem várias questões, né? Tem, por exemplo, secretarias que disponibilizam os dados num dia, mas os dados são relativos à consolidação do dia anterior, não são do próprio dia, né? E muitas vezes disponibilizam esse dado à noite, então você acha, dado que disponibilizou hoje à noite, então deve ser sobre hoje, né? Não, é sobre ontem. Então, a gente tem toda essa questão metodológica, a gente tem que tomar cuidado para ter certeza de que a gente está publicando a informação com a data correta e tal. Bom, voltando aqui para a apresentação, então, o que a gente pretende colocar em termos de dados para o futuro? A gente pretende colocar alguns óbitos em mais detalhes, né, no site do Portal Transparência do Registro Civil. A gente tem já os óbitos, né, por faixa etária, tem por município para alguns municípios, e a gente até já sabe capturar isso, mas estamos de forma automatizada nesse caso, mas a gente está vendo qual é a melhor forma de disponibilizar esses dados, porque a gente não quer também disponibilizar uma informação e depois simplesmente não disponibilizar mais, não atualizar, né? Tudo isso daqui que eu estou falando dá um trabalho diário bem grande, né, de atualização. Então, qualquer mudança que a gente faça impacta muito a nossa vida, né, principalmente a minha, mas impacta a vida dos voluntários também, justamente porque a gente precisa todos os dias atualizar isso. A gente quer colocar também informações sobre leitos, microdados, que daí seriam os dados a nível do paciente, né? Que aí teria informação, por exemplo, da data em que o teste foi feito, se foi a óbito ou não, a data do óbito, tem mais informações granulares em que com certeza vai ajudar muito, diversas pesquisas, inclusive simulações, né, que podem ser feitas. Enfim, muita coisa que a gente quer colocar, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Tem algumas informações também que não tem a ver diretamente com a Covid. Faltou até colocar nessa primeira parte os testes, né, obviamente. Mas a gente está procurando também colocar, né, que não são assim diretamente no sentido de como a Covid está evoluindo, não tem a ver com os pacientes, mas são dados que podem ajudar no combate. Né, seja, por exemplo, dando visibilidade a projetos que estão de alguma forma, por exemplo, aceitando doações para comprar cestas básicas para as famílias que não têm acesso, né? Enfim, tem várias iniciativas que a gente está verificando como disponibilizar esses dados da melhor forma possível. Mas a gente quer também adicionar algumas informações extras sobre municípios para facilitar esse tipo de análise. Sobre empresas também, querendo ou não, a parte econômica é importante, né? É importante a gente acompanhar isso. E eu, particularmente, já tenho uma experiência com dados cadastrais das empresas brasileiras. Já eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. E sobre gastos públicos também. A gente, por exemplo, adicionou um dataset que não é diretamente assim sobre Covid em termos epidemiológicos, né, mas que tem tudo a ver, que é o dataset do auxílio emergencial. Então a gente tem, deixa eu até abrir aqui, a gente tem aqui uma tabela, e aí novamente,
todos os dados que estão no Brasil.io, você pode entrar aqui, fazer filtro, baixar os dados completos, baixar só o filtro que você fez, tá? Tudo isso funciona via API. Então, essa tabela aqui do auxílio emergencial, ela tem quase 54 milhões de linhas, tá? É um registro por pessoa que recebeu o auxílio. Então, a gente pode fazer um recorte aqui por município e valor, por exemplo, valor médio, enfim, soma. Dá até para fazer outras análises. Por exemplo, a gente tem no Brasil.io um dataset que eu fiz a coleta de mais de 100 mil nomes brasileiros, de acordo com o censo do IBGE de 2010. E a gente tem a classificação desses nomes por gênero. Então, daria para, por exemplo, pegar esse dataset e fazer uma análise aqui por gênero, né, de beneficiários, ou até de responsáveis, né, desses beneficiários. Enfim, dá para fazer várias análises legais, e esse, em especial, é um dataset bem interessante, porque como tem o nome completo do beneficiário e uma parte do CPF, dá para cruzar com outras bases de dados também. Por exemplo, será que essa pessoa é servidora pública? Será que essa pessoa já se candidatou? Será que essa pessoa, por acaso, se candidatou e foi eleita? Né? Enfim, tem algumas coisas interessantes que dá para fazer, não só em termos de pesquisa para ajudar a combater a Covid, mas também no sentido de controle social, né? Será que tem alguém que está abusando disso daqui, né? E pedindo o auxílio de maneira indevida, né? Então, assim, tem várias visões diferentes que a gente pode ter sobre esses dados, né? Voltando aqui eu coloquei um exemplo de um gráfico que eu fiz. Esse painel ainda não está disponível no Brasil.io, mas a gente pretende lançar em breve, que é a quantidade de MEIs, né, de microempreendedores individuais que foram criadas por mês. Isso aqui vem de um dataset da Receita Federal, que eu inclusive ajudei a disponibilizar esses dados não estavam disponíveis, a gente fez um pedido de acesso à informação, né, usando a lei de acesso à informação. Esse pedido foi negado e foi uma história bizarra. Isso aconteceu em 2018, porque a Receita respondeu o pedido com o link para um serviço em que eu conseguiria comprar esses dados. E na época custaria R$500 mil se eu quisesse comprar esses dados que eu estava pedindo, né, através da lei de acesso à informação, e por lei eles deveriam estar disponíveis. Nós, obviamente, não pagamos, eu não tenho R$500 mil sobrando assim para dar para a Receita Federal, e aí entramos com recurso, foi negado, o recurso, fomos entrando com outros recursos, o recurso foi subindo, e quando chegou na Controladoria Geral da União, nós ganhamos o processo, e daí nos enviaram por correio um pendrive com os dados. A partir desse momento, né, esse pedido especificamente que a gente fez ganhou bastante visibilidade, né? Várias pessoas fizeram o mesmo pedido também, em forma até de pressionar, né, a Receita Federal, e daí agora eles têm disponível no site deles esses dados. Então todas as pessoas podem acessar esses dados, o que a gente acha aí que é uma grande vitória, né, para essa questão de dados abertos. Então a gente tem, por exemplo, os dados cadastrais de todas as empresas brasileiras, são mais de 43 milhões de CNPJs, tem os sócios dessas empresas, né, que a gente consegue também fazer cruzamentos, né, com outras bases de dados. A gente tem informações sobre a atividade empresarial delas, enfim, dá para fazer análises incríveis em termos econômicos e até do impacto de algumas medidas, não só da Covid, né, mas de outras medidas também, né, de leis aí e tudo mais. Então, tem muitos dados que a gente pode olhar, né, não são só dados para quem é da área da saúde. Aqui eu coloquei só um print para não esquecer de falar do painel, mas eu já mostrei o painel, então vou pular. Aqui eu coloquei o exemplo por estado, né? No caso aqui do Paraná, eu moro em Curitiba, apesar do sotaque não ser curitibano, né? Eu nasci no interior do Rio. Aqui eu coloquei uma listagem de instituições que estão usando, né, os nossos dados, e isso foi até algo assim bem marcante, porque eu já trabalho com jornalismo de dados, né, eu sou programador, programo desde os 14 anos de idade, mas desde mais ou menos 2015 trabalho com jornalistas, nesse movimento de jornalismo de dados. E tenho ajudado, né, tenho contribuído com várias matérias, desde que o Brasil.io foi lançado em 2018, ele é utilizado diariamente por jornalistas, né, para checar informação, para fazer também pesquisas, investigações, né, e com o Covid isso se abriu de uma maneira assim impressionante, né? A gente teve, por exemplo, diversas manchetes, né, em jornais de circulação nacional, tivemos jornais internacionais também utilizando dados, instituições de pesquisa super renomadas que
de certa maneira, que confiam, né, nesse trabalho que a gente está fazendo, e isso com certeza na minha visão, tem a ver com dois motivos. Primeiro, com a falta desses dados, né, de maneira oficial e consolidada pelo Ministério da Saúde, e segundo também, obviamente, pela qualidade dos dados e pelo fato dos dados terem esse crivo, né, toda essa metodologia e estarem disponíveis de maneira acessível, né? Então, eu listei alguns aqui, a gente está fazendo um clipping que tem várias universidades, enfim, tem vários projetos bem interessantes de painéis que estão fazendo, de análise, cruzando com outros dados que a gente ainda não tem. Então, tem bastante gente utilizando, e isso é muito bom, porque o Brasil I/O foi criado para isso, né? O Brasil I/O foi criado para que outras pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento técnico em programar para coletar os dados, para checar e tal, mas tem conhecimentos técnicos para analisar esses dados, né, nas suas respectivas áreas, ou para divulgar informação, né, seja através de uma notícia, seja através de um canal de divulgação de ciência, por exemplo, o próprio Átila e a Marino, né, tem feito bastante isso. Então a ideia do Brasil é justamente facilitar o trabalho dessas pessoas. E é muito gratificante ver aí que tem bastante gente utilizando. Bom, eu queria comentar um pouquinho aqui só sobre como o Brasil I/O e os dados abertos podem ajudar também a gente a combater a desinformação. E daí, óbvio que o público que está assistindo aqui é um público que provavelmente já entende bem disso, né? Mas eu acho importante ressaltar o papel, né, não só de pesquisadores, né, de divulgadores científicos, mas também de jornalistas nesse processo, porque além de todo esse apagão de dados que a gente está vivendo, a gente tem também uma questão que é a desinformação, né? Não necessariamente a divulgação de uma informação verdadeira, dependendo da forma que ela é divulgada, ela pode passar uma ideia incorreta da realidade, né? Então eu gostaria de falar rapidinho aqui sobre desinformação, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão dos dados abertos para daí finalizar, né, para mostrar de maneira um pouquinho mais abrangente para vocês quais são os problemas que a gente enfrenta quando a gente tem que lidar com dados abertos no Brasil, e eu tenho uma vasta experiência nisso aí. Então aqui eu tenho um gráfico que tem um número de filmes em que o Nicolas Cage apareceu, né, e o número de pessoas que morreram afogadas em piscinas. E a gente tem uma certa correlação aí, né, e eu peguei esse gráfico aqui, acabei esquecendo de colocar aqui a referência, de um site chamado Spurious Correlations, e ele pega dados que têm correlação, né, tem uma certa correlação, mostra gráficos, e são dados que obviamente não têm causalidade alguma, né, e é justamente são dados assim que não tem nada a ver mesmo, né, mas tem uma correlação claramente, e isso aqui é justamente para mostrar que correlação não implica causalidade, né, mas obviamente dependendo da maneira como isso é mostrado, né, você consegue sim, com uma boa narrativa, criar uma tese por trás daquilo ali, né? Então a desinformação vai muito mais além de utilizar dados reais, utilizar dados verdadeiros, mas tem a ver também com como esses dados são mostrados, né? Toda a narrativa que está por trás daquilo ali, e isso é um problema por si só de comunicação, né? Enfim, que a gente ainda não resolveu no mundo inteiro e precisa estudar mais. Eu acho que divulgação científica tem bastante a ver com isso daqui. Opa, ficou um slide perdido dos boletins aqui, desculpa, gente, era para estar lá junto com o do mapa. Bom, então, falando mais sobre desinformação aqui. A gente tem alguns casos que aconteceram aí, que eu queria só citar aqui rapidinho, mas para mostrar para vocês que a gente precisa, né, no meu caso eu tento fazer bastante isso, mas nem sempre é fácil, né? A gente precisa furar as nossas bolhas, né, e ajudar também que as pessoas entendam que elas estão propagando desinformação e tal. Eu tenho uma palestra só sobre isso, né, só sobre essa questão da pós-verdade e tudo mais, e eu acho muito interessante que todo mundo hoje, né, que de alguma forma interage com outras pessoas, seja online ou offline, e que principalmente pessoas que têm algum tipo de influência, né, que têm seguidores no Twitter e tal, tenham uma noção de que existe uma responsabilidade, né, pela informação que a gente propaga. Então, teve um caso bem clássico de óbitos no registro civil, né, em que utilizaram dados incompletos para comparar com 2019, para dizer que 2020 tinha um número de óbitos menor que 2019. Tiveram casos também comparando meses, por exemplo, comparando o mês de fevereiro, em vez de comparar a semana epidemiológica, dado que fevereiro, em alguns anos, tem número de dias diferentes, então dá para você comparar, né, diretamente. Questão dos óbitos por milhão de habitantes, né, você comparar óbitos por milhão de habitantes em países que estão em momentos diferentes da pandemia.
países que já estão muito avançados, né, em termos de dias, desde o primeiro caso ou o primeiro óbito, né, com países que começaram há menos tempo. Então, não dá para fazer essa comparação simplesmente assim, sem inclusive considerar outras coisas, né, diferenças em termos de estrutura e tudo mais. Aqui eu coloquei o gráfico, né, que utilizaram muito na época do registro civil. Então, basicamente eu tirei esse print aqui no dia 16 de março, que eu já tinha esse print aqui, eu coloquei ele. E se você entrasse lá, comparasse, né, 16 de março, desculpa, eu tirei no dia 16 de maio. Se você comparasse 16 de março com 16 de maio, né, você conseguiria ver aqui que 2019 o número de óbitos totais era maior, né, do que o 2020. A questão é que, como eu tirei esse print no próprio dia 16 de maio, os óbitos do dia 16 de maio ainda não estavam contabilizados e as 2 últimas semanas aqui, pelo menos, não estavam completas também. Então, se, por exemplo, 2 semanas depois disso aqui, lá no dia 1º de junho, eu tirasse o mesmo print, né, desse mesmo gráfico, comparando 16 de março com 16 de maio de 2020 e 2019, a gente veria que o cenário mudaria completamente, que o número de óbitos em 2020 seria muito maior do que o 2019. Então, isso daqui, obviamente, foi alterado, né, no portal do Registro Civil, mas muita gente utilizou isso daqui para propagar desinformação, né, mostrando que, olha só, dá para ver aqui pelo gráfico, o gráfico não mente, né? Na verdade, não, esse dado está incompleto e tem embaixo, né, na página, um texto explicando que esse dado não é o dado completo, que ele demora até 2 semanas, enfim, tem toda uma explicação lá, mas as pessoas em geral não leem isso, né? É por isso que eu gosto muitas vezes de colocar o asterisco no próprio gráfico ali, colocar uma estampa em cima, explicando, explicitando, porque as pessoas podem recortar só uma parte e publicar aquilo ali, né, como se fosse a verdade, e na verdade você está pegando, né, só algo bem enviesado. Aqui, na época, né, desse print ali que eu fiz no dia 16 de maio, eu peguei os dados por dia. Então aqui dá para ver claramente, né, o número de óbitos, esse vermelhinho aqui é o 2020, subindo e depois caindo a 0. Né? Como assim caiu a 0, né, no dia 16 aqui? É porque, obviamente, esses dados todos aqui que estão menores não estavam completos. Né? E a gente consegue ver que 2019 até teve um crescimento, né, comparando aqui no começo de abril, maio, vai subindo, né, o número de novos óbitos por dia, mas, obviamente, 2020 está bem maior. Né? Então não dá para comparar dados que estão incompletos, e aí por isso, inclusive, que no painel do Brasil a gente desconsidera aquela parte de óbitos e de excesso de óbitos, a gente desconsidera as 2 últimas semanas epidemiológicas. Bom, aqui tem a questão lá que o presidente da República do Brasil publicou, né, sobre os óbitos por milhão, enfim, cada hora surge uma narrativa nova, né, tentando de alguma forma minimizar a pandemia, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com pessoas que têm uma certa influência. Né? Elas acabam moldando a opinião pública, pelo menos de parte, né, da sociedade, e a gente está falando aqui de uma pandemia, né, em que a ação das outras pessoas importa para a gente. Né? Se fosse algo que, por exemplo, sei lá, a pessoa não está usando máscara, não está tomando os cuidados, mas só ela vai ser prejudicada com aquilo. Aí tudo bem, é uma questão até de liberdade individual. Mas quando essas ações prejudicam as outras pessoas, a gente tem que pensar sempre no coletivo. Né? Coloquei aqui alguns links, eu vou depois disponibilizar essa apresentação. Essa apresentação aqui é um site, tá, gente? Então, tem link para tudo. Tudo que tá azulzinho aqui tem link, eu gosto de dar sempre todas as referências. Eu sou a pessoa que manda links e links. Então, depois eu vou mandar para a Mel o link dessa apresentação, desses slides, que aí tem link para tudo, vocês podem clicar, fiquem à vontade para pegar todas as referências. Tá? Eu consolidei aqui alguns links importantes aí para quem quiser saber mais, né, sobre o download dos dados, a documentação, sobre os repositórios de código que a gente tem no GitHub, né, o Brasil é totalmente software livre, está tudo disponível, as pessoas podem colaborar também, as recomendações que a gente escreveu, né, para a Secretaria de Saúde, a gente tem um canal no Telegram, até aqui eram 2 pontos, não era um L, a gente tem um canal no Telegram que a gente publica também as novidades aí da plataforma, a gente tem também uma campanha de financiamento coletivo, né, em que pessoas podem doar para o projeto não tem fins lucrativos, a ideia é justamente conseguir manter tudo gratuito para todas as pessoas acessarem esses dados, inclusive a gente teve um aumento de recente, né, por conta da quantidade de visitas, por conta de eu estar tendo que ficar
praticamente 100% do meu tempo dedicado ao Brasil I/O atualmente, né? Tive que largar os outros projetos, então está sendo bem importante poder contar com o apoio da galera lá. E dá para apoiar com o projeto de outras formas também, né? Por exemplo, coletando os dados, programando, né? A gente está automatizando várias tarefas, a gente está usando principalmente Python, para quem conhece alguma coisa de programação aí. Inclusive, para quem está na área aí, científica e quer aprender a programar, para automatizar tarefas, para analisar dados, eu posso depois disponibilizar também. Pode me mandar uma mensagem no Twitter, ou no Telegram, ou por e-mail. Eu já dei alguns cursos, tem inclusive vídeos de cursos gratuitos que eu dei sobre introdução a Python, sobre jornalismo de dados também, então fiquem à vontade para entrar em contato para quem quiser aprender. Com certeza, quem não sabe programar, assim, muda a vida. Você conseguir automatizar algumas tarefas do dia a dia, eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês para melhor, né? Bom, eu vou contar rapidinho aqui a minha história com dados, só para finalizar, e para mostrar por que eu criei o Brasil I/O lá em 2018, e para que quem talvez não tenha tanto conhecimento sobre dados abertos, entenda a importância de a gente ter esses dados acessíveis para que qualquer pessoa consiga baixar e trabalhar com esses dados. Então, vou tentar ser rápido aqui. Para começar, toda vez que a gente trabalha com algum dado, né, seja de maneira automatizada, num software super especializado, seja num software de planilha, seja manualmente também escrevendo ali no papel e caneta, a gente sempre passa por esses passos aqui, né? A gente inicia a partir de uma pergunta que a gente quer responder, né, uma hipótese que a gente tem, e daí a gente encontra o dado, obtém, verifica, né, se aquele dado é o correto ou não, para o que a gente precisa, faz uma limpeza nessa informação, analisa e aí sim apresenta, né? Gera um gráfico, gera um texto, um vídeo e por aí vai. Esses processos eles podem variar, né, de acordo com a sua fonte de dados. Pode ser que você queira criar esses dados, né? Seja criando um formulário em que você manda para várias pessoas, né? Seja, sei lá, com pesquisa na rua mesmo, né? Prancheta ali e tal. Mas muitas vezes a gente vai coletar esses dados de fontes oficiais também, né? Por exemplo, IBGE, Secretaria Estadual de Saúde e tudo mais. Então, a gente sempre vai passar por essas etapas, mas dependendo da fonte do nosso dado e até da característica do dado, a gente vai ter dificuldades diferentes nesse processo. Então, por exemplo, no caso lá da Receita Federal, né, aquele caso que eu contei das empresas, o dado nem existia, nem estava disponível. A gente teve que não só saber que o dado existia internamente na Receita Federal, né, saber que ele deveria existir publicamente, né, por conta da Lei de Acesso à Informação, e para obter o dado a gente teve que fazer um pedido de acesso à informação que durou meses até a gente conseguir receber pelos correios o pendrive com os dados, né? Então esse processo é um processo que demorou demais. Tem outros casos em que a obtenção dos dados é muito mais fácil. Você entra num site, por exemplo, do IBGE, você clica lá e você consegue baixar, né, ou do TSE, por exemplo, você consegue baixar os dados das eleições, quem foram os candidatos em 2018, por exemplo. Né? Então isso varia demais, depende da fonte, depende de um monte de coisa. As etapas que vão impactar mais nesse processo são justamente na obtenção, verificação e limpeza dos dados. Bom, eu coloquei aqui vários links para que, caso alguém aí não tenha conhecimento sobre isso, possa depois olhar em mais detalhes, tá? Mais profundamente. Mas quando eu falo de dados abertos, né? E aí eu coloquei aqui o link da Lei de Acesso à Informação, que tem uma definição aí sobre isso, do kit de dados abertos do governo federal, e o site da Escola de Dados também, que tem bastantes tutoriais legais, bem interessantes aí sobre isso. Mas quando eu falo de dado aberto, eu estou falando de dados que podem ser usados livremente, reutilizados, redistribuídos. Tá? Fazendo uma analogia aí com o software livre, né, o dado aberto está para o software livre, né, assim como a gente tem as licenças, né, abertas, Creative Commons, GPL e tudo mais. Então, é um dado que eu posso, inclusive, utilizar para fins comerciais. Né? Eu não preciso pedir permissão, né, do autor para usar aquela informação. É até interessante ver isso, porque tiveram alguns pesquisadores e pessoas que entraram em contato comigo perguntando, putz, eu posso utilizar esses dados? E aí a resposta foi, pode, você já tem essa permissão, já está até lá no Brasil I/O que a licença é uma licença aberta, você não precisa nem me pedir para utilizar, já está lá. É óbvio que você precisa citar a fonte, mas você não precisa pedir permissão, você já pode usar. Né? E a gente tem aqui uma certa diferença, né, com o que em geral a gente está acostumado, principalmente na parte de criação de obras de arte, né, de música, vídeo e tal, né, em que existe uma mentalidade de que todos os direitos estão reservados. E no nosso caso não, alguns direitos estão reservados. Né? Então eu me reservo como autor do dado o direito de exigir que, por exemplo, você cite
a fonte desse dado que você utilizou, mas eu não quero o direito exclusivo à utilização para fins comerciais, eu não quero nenhum tipo de outros direitos aí, porque eu quero justamente que esses dados possam ser utilizados pela maior quantidade de pessoas possível. Aí a gente tem várias aplicações aqui, né? Eu coloquei algumas aqui com links também para quem quiser saber mais, mas a gente consegue, tendo dados, né, melhorar a eficiência na gestão pública, por exemplo, né? Se a gente sabe com o que a gente está gastando, eventuais gastos incorretos, a gente consegue melhorar, otimizar processo, e tem vários exemplos disso, tá? Em que o fato, né, de alguns órgãos estarem disponibilizando dados, outros órgãos do poder público conseguiram otimizar a gestão. A gente tem um controle social também, né? É importante que a população olhe para esses dados, veja com que o governo está gastando dinheiro e consiga também, de certa maneira, cobrar, né, o que está sendo feito, entender quando um gasto foi indevido ou não, e por aí vai. A gente tem, obviamente, o papel importantíssimo do jornalismo, né, de apurar, de combater a desinformação também, né, e de informar a população com relação ao que está acontecendo na sociedade. Tem um lado também comercial disso daí. A gente tem, por exemplo, negócios que podem utilizar esses dados, né, para aumentar a produtividade, para vender mais, para entender melhor seus mercados, né, utilizando, por exemplo, dados do IBGE, esses dados da Receita Federal, eventualmente até dados do TSE para compliance, né. Então tem muita coisa legal que pode ser feita aí. E, obviamente, na ciência, a gente consegue também utilizar dados abertos para, seja reproduzir um estudo, né, seja fazer um novo estudo, né, em cima de dados que estão disponíveis, mas que, porventura, ainda não foram investigados, e por aí vai. Eu coloquei aqui alguns exemplos, só para ficar mais claro, e aí já vou aqui partindo para o final da apresentação. Aqui tem a Rosie, que é uma robô que foi criada por uns amigos em um projeto chamado Operação Serenata de Amor. O Twitter dela, para quem quiser, é Rosie da Serenata. A Rosie, ela detecta gastos incorretos, indevidos, ou possivelmente, né, indevidos, por deputados, e ela twitta sobre isso. Ela fala, olha, encontrei aqui, né, nesse caso aqui desse print, encontrei um gasto suspeito do deputado Celso Russomano, de São Paulo. Você poderia me ajudar a verificar? E quando a gente clica no link ali, a gente vê o valor do gasto, a data, o restaurante, CNPJ e tal. E o legal é que, como a Rose tem vários seguidores, né, a galera colabora, né, no processo de checagem. Então aqui, por exemplo, o Rafael respondeu ali com uma foto do cardápio. E dá para ver que o prato mais caro não chega a custar R$40, né, e o deputado pediu um reembolso de R$191, sendo que ele não pode pagar o almoço para mais ninguém, além dele próprio, nenhum assessor, nem nada, e ele não pode consumir bebida alcoólica, né? Então, ou ele almoçou aqui 5 vezes, ou ele está usando esse dinheiro aí indevidamente, né? Então, a Rosie é um exemplo, né, bem explícito de que esses dados são importantes para sim a gente controlar como que os políticos estão gastando o dinheiro público. E, obviamente, o projeto só é possível porque os dados estão disponíveis no site da Câmara. Aqui, voltando para o ponto de desinformação, né, eu gosto muito de falar desse caso aqui, que eu coletei os dados para o Correio 24 Horas, que é o maior jornal da Bahia, de vulnerabilidade, condições de vulnerabilidade das praias. Então tem lá, para cada praia, se, né, num determinado momento, numa determinada semana, ela está própria ou imprópria para banho. E a gente pegou, né, eu tive que criar vários programas para baixar os dados, milhares de PDFs, extrair as tabelas dos PDFs, consolidar tudo e tal. E daí o Juan Torres coordenou lá no Correio a análise desses dados, aí saiu manchete, saíram várias matérias sobre isso, e em um determinado momento também eles foram entrevistar os banhistas. E era muito interessante ver, né, o senso comum sobre uma determinada praia, que às vezes era mais famosa, ou era a praia que a pessoa, por exemplo, frequentava desde criança, né? Então, o senso de essa praia é boa ou ruim, comparando com a realidade, né? Tipo, às vezes é uma praia que a pessoa frequentava desde criança, mas, sei lá, já há 10 anos a praia estava imprópria para banho consistentemente, todas as semanas, e a pessoa continuava frequentando e não estava nem aí, né? Por uma questão sentimental, ou porque não tinha uma placa, né? Ou porque é uma praia turística, e por aí vai. Então a gente tem também aqui eu acho que dá para fazer um estudo interessante, né, de vieses e tudo mais. A gente tem aqui um outro caso que tem a ver também com corrupção, né, que foram um caso que a gente identificou junto com a Gênero e o Número, partidos políticos que utilizaram nomes de mulheres como laranjas, né, para cumprir a cota
de candidaturas. Então, a gente tem uma cota de 30%, né, para o legislativo, em que a gente tem que ter no mínimo 30% de cada sexo, e tiveram vários partidos que utilizaram nomes de mulheres só para cumprir a cota, para ter 30% de mulheres na chapa, e a gente viu que várias dessas mulheres nem sabiam que os nomes delas estavam lá, né? E a gente, olhando para os dados do TSE, conseguiu descobrir isso. Olhando, por exemplo, para número de votos, para dinheiro que o partido repassou ou não repassou, né, para candidatura, e a gente conseguiu chegar nessa informação, né? Por exemplo, tem vários casos em que o número de votos é 0, nem a própria pessoa votou nela mesma, né? E a gente tem casos de esses nomes, alguns nomes que, por exemplo, a gente encontrou em 2016, foram repetidos em 2018. Então, a pessoa que se candidatou a vereadora, por exemplo, né, que teve 0 votos, que o partido não doou nada para a pessoa não recebeu. Na verdade, não necessariamente o partido doou, né? Enfim, tem vários casos lá. Mas essa pessoa que se candidatou e não foi eleita como vereadora, depois, em 2018, se candidata a deputada estadual. Tipo, como assim? A pessoa nem foi eleita como vereadora e já está tentando como deputada. E aí, claramente, né, a gente conseguiu mostrar que esses partidos fizeram isso de maneira irregular. Aqui tem um exemplo mais de negócios, né, que é da Driva. A Driva é um negócio, é uma empresa que ajuda negócios, né, ajuda empresas a venderem melhor, né, com inteligência. Então a Driva usa tanto dados da própria empresa, né, dos próprios clientes, mas dados de mercado também, por exemplo, esses dados da Receita Federal que eu comentei, e outras informações também que podem ajudar a melhorar, né, com, né, essa inteligência aí de dados, as vendas de uma determinada empresa. Então aqui é para mostrar para vocês que tem uma abrangência bem grande, né, do impacto da gente ter esses dados acessíveis para que várias pessoas, né, de áreas diferentes, com interesses diferentes, consigam utilizar essa informação. Se esses dados não estão disponíveis, né, num formato tão acessível assim, a gente tem um problema que só quem é super especialista, né, ou só quem pode contratar um programador vai conseguir utilizar essas informações, né. Óbvio que tem bases de dados que são gigantes, você vai precisar de um especialista, ou você vai precisar se especializar, né, mas quanto mais fácil esse dado tiver disponível, né, melhor, menos trabalho você vai ter. Aqui tem um exemplo também na ciência, na verdade não é exatamente um exemplo, né, é mais falando de maneira geral, e eu coloquei o ciência aberta ali. Tem um movimento, né, de open science, de ciência aberta já há um tempo, e eu costumo dizer que ciência aberta é pleonasmo, né? Porque se é ciência, tem que ser aberto, né? Se você faz tudo seguindo um método científico, você tem que poder reproduzir, né? Você tem que poder verificar aquilo ali, você tem que poder publicar um artigo, talvez, confrontando, né, uma ideia, e se isso não existe, não é ciência, né? É pesquisa no máximo. Então, nesse caso, eu gosto bastante de falar da ciência aqui, porque eu acho que a ciência, até como está existindo esse movimento, ciência aberta bem forte, mas eu acho que a ciência pode mudar muito também a forma como a sociedade vê essa questão dos dados abertos, né? Porque a ciência precisa de dados que estejam disponíveis, né? Quando você publica um artigo, é importante que os dados estejam disponíveis para que outras pessoas possam reproduzir aquilo, né? Nem que seja para checar um gráfico que você fez, por exemplo, né? E aí, na questão da Covid especificamente, a gente tem visto, né, pelo número, por exemplo, de universidades que têm utilizado os dados do Brasil.io, como que isso impacta na ciência, né? Muitas vezes a gente tem equipes de pesquisadores que não têm especialistas nessa parte de dados especificamente, mas que conseguem fazer uma análise tendo os dados já num formato melhor, né? E vão fazer análises super complexas e completas, né? Mas se esses dados não estivessem disponíveis dessa forma, a gente não conseguiria que essa equipe, por exemplo, fizesse esse tipo de análise. Então, na ciência é muito importante que a gente tenha os dados disponíveis, e não só a metodologia, né? Não só está tudo descrito no artigo, mas a gente precisa também disponibilizar o código, disponibilizar os dados para que mais gente tenha acesso ao que está sendo discutido ali. Bom, aí só para finalizar com alguns detalhes mais técnicos aqui para vocês entenderem, né? Eu comentei que a maior parte do processo em projetos, né, de análise de dados fica justamente nessas 3 etapas. E o Brasil.io surgiu para resolver estes problemas, tá? Então, a ideia do Brasil.io é que, a partir do momento que você encontrou um dado, você já consiga praticamente pular para a etapa de análise. Você não tenha dificuldade obtendo, verificando, limpando o dado, você não tenha, né, não perca tempo fazendo esse tipo de coisa. Então, eu coloquei aqui vários slides, eu não vou entrar em detalhes em todos aqui, eu vou mais pulando esses daqui,
Mas para quem tiver mais interesse em saber mais sobre qualidade de dados, problemas de acessibilidade, está tudo linkado aqui, né? O problema que o Brasil I/O resolve não tem a ver só com o formato dos dados, mas também da forma como esses dados estão disponibilizados, seja num site que está lento, né? Ou, enfim, tem várias questões técnicas aí que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas é mais fazer um apanhado para quem tiver interesse também saber o que procurar e quais links interessantes. Eu fiz uma palestra só contando de problemas de dados abertos, que chama Causos da Transparência Brasileira. Então, estão linkados aqui também os slides dessa palestra e o manifesto do Brasil I/O, que tem descrevendo de forma um pouco mais sucinta toda essa questão. E a gente tem várias soluções, né, que a gente poderia atacar para resolver esses problemas, e várias delas passam por utilizar a tecnologia, né? Então, uma delas tem a ver com a educação tecnológica, né? Se as pessoas entendem melhor como trabalhar com as ferramentas de dados, elas vão conseguir trabalhar melhor, mesmo que o dado não esteja tão bem disponibilizado, né? Mesmo que ele não seja um formato muito bom. Dá para a gente melhorar as ferramentas, né? Dá para a gente, por exemplo, aqui software livre é super importante, né? Se eu fizer, por exemplo, um programa que extrai tabelas de PDF automaticamente, você não vai precisar mais ficar copiando e colando, né? Então melhorar os softwares que a gente tem faz muito sentido para ajudar, né, a gente a ter acesso a mais dados. Tem um processo que eu chamo de libertação de dados, que é justamente esse processo que eu faço bastante, de criar um programa que vai lá, baixa vários dados, consolida tudo, faz uma limpeza, normaliza tudo e disponibiliza, né? Aqui tem um exemplo das eleições, né, do TSE. Cada ano o TSE disponibiliza os dados, inclusive em formato CSV, já estruturados e tal, só que cada ano os dados, por exemplo, de candidatura mudam, porque tem ano que, por exemplo, até, eu não lembro agora o ano específico, mas até um determinado ano não tinha o gênero da pessoa que estava se candidatando. Até um determinado ano não tinha um e-mail. Até um outro ano, por exemplo, mudou o campo lá do nome da pessoa. Então, as planilhas, apesar de serem mais ou menos parecidas, elas têm mudanças ao longo do tempo. E se você quiser fazer uma análise histórica, você vai ter que baixar todas, renomear as colunas todas, né, fazer alguns ajustes ali manualmente, para depois conseguir juntar tudo. Então, eu já fiz isso. Eu já criei um programa que vai lá, baixa tudo, faz todas as normalizações que precisa, e depois consolida tudo em um arquivo só, que você tem, por exemplo, todos os candidatos desde 1998. E esse processo eu chamo de libertação de dados. Eu estou pegando um dado que está fechado lá, num formato não normalizado e tal, automatizo o processo de coleta e disponibilização desse dado. A gente pode fazer pressão, né, por dados melhores, utilizando essa informação. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer aí. E eu vou já finalizando aqui. Inclusive, a bateria do meu computador está acabando, esqueci de conectar o carregador. Aqui eu coloquei um exemplo no jornalismo de dados, que a gente deu curso já para jornalistas. Só vou precisar perguntas, e enquanto a Mel talvez vai comentando, eu vou pegar o carregador, porque senão meu computador vai morrer. Eu esqueci de ligar aqui. Mas enfim, eu vou deixar aqui já o último slide enquanto eu pego ali. E aí, quem quiser saber mais, eu já volto para as perguntas. Beleza? Só um minutinho. Oi, gente. Então, acho que foi muito legal essa explanação do Álvaro, né? Enquanto ele vai ali pegar o carregador dele, a gente já pode ir discutindo algumas coisas. Esse ponto que ele levantou, principalmente sobre educação tecnológica, né, é muito importante. Isso vai um pouco ao encontro também do que a gente vem discutindo sobre educação científica também, que por muito tempo a gente não teve, não vou dizer a preocupação e também nem o cuidado, mas talvez não tenha sido a primeira ou junto das primeiras prioridades promover isso para as pessoas, né? Então... Tô de volta. Desculpa. Tranquilo, eu tô conversando com o pessoal de como foi boa a tua palestra e de que isso que tu comentou da educação tecnológica vai muito ao encontro da educação científica também, né? Que por muito tempo não foi uma das principais prioridades acadêmicas promover com que as pessoas entendessem quanto, por exemplo, ao método científico e até mesmo a nossa estrutura de publicação, o que é um artigo original, o que é uma revisão de dados, uma meta-análise, o que é um press release, o que é um pré-print, né? E agora esse monte de informações caem no colo das pessoas e todo mundo acha que a evidência de um press release ou de um pré-print tem
igual a importância de um artigo original, de uma meta-análise. Não é assim, né? Tu tem níveis de fragilidades dessas evidências. Então, eu acho que isso que tu comentou me chamou muito a atenção, porque é um problema, é uma questão estrutural, né? Isso vem em várias frontes, assim, e a forma como as pessoas também usam a tecnologia, principalmente tipo, a internet, para obter informação e repassá-la, requer uma educação também, da mesma forma que elas precisam também ter educação e senso crítico para avaliar qualquer tipo de informação, né, Álvaro? Com certeza. Eu acho que a gente passa por um processo que, de certa forma, tem a ver com a educação, né? Seja educação tecnológica, que tem mais a ver até com essas ferramentas e como a gente interage com a tecnologia, né? Até por uma questão de privacidade mesmo de dados, né? Um monte de gente instalando vários aplicativos que sugam seus dados, né? E as pessoas não têm noção disso. Passa também pela questão da educação midiática, né? É diferente, por exemplo, você pega uma pessoa de gerações atrás que só consumia todo o conteúdo de notícia, né, noticioso, chegava pela televisão e isso já tinha um processo de apuração ali por trás. Essa pessoa passa a utilizar o WhatsApp e chega a algo que parece uma notícia, mas que não teve essa apuração, né, que muitas vezes foi criado até com a intenção de desinformar, né. E a gente precisa entender sobre isso, né? Precisa estudar sobre isso, precisa entender que, né, se você tem visibilidade, você tem responsabilidade também sobre o que você publica. E tem, obviamente, toda a questão da educação científica também, né? Que passa por quem divulga a ciência, não só porque quem faz, né, diretamente a ciência, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer com que os cientistas consigam falar para a sociedade, né? Falar com a sociedade, né? Dialogar com a sociedade. Porque você deve ter acompanhado bastante, mas eu acredito que durante a pandemia teve muita gente que aprendeu sobre o método científico, né? Como é que é feita uma pesquisa clínica, né? E isso antes era desconhecido, né? Pelas pessoas. Ainda tem muita gente que não conhece, continua desconhecendo, mas pelo menos a gente consegue dar visibilidade a esses temas, né? E eu acho que esse trabalho, né, que a gente tem tentado fazer de combate à desinformação e divulgação científica também, eu acho que ele precisa ser feito de maneira mais consistente no futuro também, né? Não é só porque a gente está numa pandemia que a gente vai dar, né, luz a isso e depois vamos parar, não, tem que continuar, tem que ampliar. Eu acho que a gente tem, com a pandemia também, casos concretos, né, exemplos concretos de como que sociedades que talvez entendam melhor sobre essa questão de desinformação, entendam melhor com relação à importância da ciência, como que essas conseguiram talvez poupar, né, mais vidas, ou até poupar empresas, né, de falência e tudo mais, porque a questão econômica também é importante, e como que a gente, por exemplo, no caso do Brasil, infelizmente não está conseguindo, apesar de todos os esforços estarem obviamente ajudando, mas a gente poderia estar fazendo muito mais, né? Acredito que se a população conseguisse entender melhor, né, o que está acontecendo. Com certeza, é aquela história de todo mundo tem responsabilidade sobre isso, né? Sobre o que divulga, sobre o que faz e o que consome, né? Então, acho que vai muito também ao encontro do que tu falou da questão do coletivo. Álvaro, a gente tem várias dúvidas, várias discussões aqui. Eu vou ler para a gente poder organizar esse momento. Então, maravilha. Tá. Primeiro é o Cristiano Cardoso Gomes, comentou. Várias fontes estão divulgando dados das secretarias estaduais de saúde sobre a Covid. Cada uma tem um número por usar métodos diferentes. Contudo, mesmo olhando para semanas atrás, percebe-se que continuam os desencontros. O que fazer para sanar isso? Olha, ótima pergunta. Não dá para te responder assim, tipo, tem que fazer isso, porque cada caso é um caso, né? Tem secretarias, inclusive, que não estão atualizando retroativamente os dados, tem secretarias que estão atualizando. Então, no caso do Brasil, o que a gente está tentando fazer primeiro, sugerir e ajudar as secretarias a disponibilizarem os dados de maneira estruturada, que já é um primeiro passo que ajuda a gente a automatizar a coleta desses dados. E quando as secretarias disponibilizam, por exemplo, os microdados e atualizam os dados no passado, esses dados estando estruturados, aí a gente vai conseguir atualizar automaticamente o passado, né? Então, acho que tem que fazer esse trabalho em conjunto com as secretarias, que a gente já está tentando fazer,
mas infelizmente não tem uma resposta pronta, porque cada secretaria tem uma realidade diferente, né? E aí a gente tem que ir caso a caso, né? Os microdados, por exemplo, aconteceu isso. A gente tem algumas secretarias que têm microdados disponíveis, outras que não têm, ou que não têm de maneira completa, ou que os microdados não batem com os dados consolidados. Então, a gente está tentando fazer esse processo junto com as secretarias para uniformizar melhor. E enquanto isso não acontecer, eu acho que a tendência é que a gente tenha mais divergência. Tá? Uma coisa que eu tento também sempre falar é que é importante que qualquer iniciativa que esteja coletando dados, e o Brasil obviamente não é a única que está fazendo essa coleta, mas é importante que também fique explícita a metodologia que está sendo utilizada, né? Porque não adianta só falar que o número de casos é X se você não explicou exatamente de onde você coletou, como você fez para coletar, o que você considerou naquilo ali. E no caso do Brasil I/O, a gente tem disponível a nossa metodologia, enfim, todo o processo, como eu mostrei para vocês, os boletins todos, está tudo linkado no site, né? Eu sou o chato dos links, então assim, tá tudo lá. Tudo que vocês precisarem saber, com certeza, clicando ali, vocês vão encontrar. E se não conseguirem encontrar, podem entrar em contato com a gente também, que a gente ou vai melhorar ali a forma como está disponível na interface, ou vai adicionar o dado, corrigir, enfim. Mas é muito importante que essas iniciativas, na minha visão, também colaborem entre si, né? Claro. Ele complementa aqui perguntando também como tu vê a falta de avanço do Ministério da Saúde para um plano de dados abertos. Olha, eu costumo dizer que o DataSUS é assim uma mina de ouro, porque tem muito dado super relevante lá, né, dado que a gente poderia utilizar para fazer análises incríveis, mas infelizmente a gente tem, com relação especificamente à Covid, a gente tem esse apagão de dados aí, e eu confesso que, pelo menos pensando a curto prazo, eu não vejo com bons olhos não, porque o DataSUS, apesar de ter muitos dados super interessantes, em geral a gente tinha já problemas, por exemplo, do formato desses dados, não são arquivos que estão disponíveis em um formato que seja fácil de trabalhar, né? Existe uma certa dificuldade, né, de trabalhar com os dados que estão lá, e muitas vezes com relação à atualização também desses dados, né? E óbvio que isso varia de sistema para sistema, né? Eu creio que isso estava melhorando um pouco, assim, pelo menos pela minha visão, e aí, assim, eu não sou um super especialista em dados do DataSUS, mas agora, dadas as ações do governo federal, eu infelizmente não tenho, assim, expectativa zero com relação a isso. Mas obviamente, assim, a gente consegue pressionar. Por exemplo, quando a gente começou a publicar o boletim, um tempo depois que a gente publicou o boletim, um consórcio, né, foi criado de grandes empresas jornalísticas, né, que passaram a consolidar também os dados a nível estadual. E isso, de certa forma, fez uma pressão para que o governo federal voltasse a publicar os dados, né, que antes tinham sido apagados, né, vamos dizer assim. Então, começou-se a publicar apenas os dados do dia, enfim, não estavam publicando mais o consolidado e eles voltaram atrás. Então, eu acho que depende também da gente pressionar. E a gente tem como fazer essa pressão utilizando a lei de acesso à informação. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, tem muito pesquisador que não conhece a lei, né? Jornalistas conhecem bastante nessa lei, porque estão sempre pedindo, né, informação, mas a lei de acesso à informação existe desde 2012, e na verdade desde 2011, né? E entrou em vigor em 2012, e ela funciona. Então, assim, você pode sim fazer um pedido exigindo, né, um dado que deveria estar disponível, e existe um prazo legal para que esse pedido seja atendido. Se ele for negado, você pode entrar com recurso. Isso tudo, em geral, você consegue fazer pelo próprio site, online, sem muita burocracia. Então, sugiro também que a gente, cada um, né, obviamente, na sua área e tal, faça pressão através da lei. Né? A gente tem um instrumento legal aí, que já existe há muito tempo para fazer isso, e a pressão pode ser também nas mídias sociais, né? Porque é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, inclusive para gerar um movimento, né? Quando a gente fez lá aquele pedido em 2018 da Receita Federal, uma das coisas que ajudou bastante foi a visibilidade que essa história ganhou, né, na mídia, porque várias pessoas chegaram para me ajudar,
várias pessoas fizeram pedidos parecidos para mostrar para a Receita Federal que, olha, a gente tem muita gente querendo esses dados, precisando desses dados, né? Recebi, inclusive, denúncia anônima de algumas coisas, enfim. Então, é importante dar visibilidade e fazer pressão legalmente também. Perfeito. O Miguel Buelta, da rede Análise Covid, perguntou: analisando matematicamente os dados de óbitos e casos por Covid, você já detectou atitudes propositais de minimizar os números em alguns estados? Ótima pergunta. Eu não consigo te responder assim, tipo, cravado, sim, não. Inclusive porque uma boa parte do meu tempo está sendo mais nesse processo de coletar, checar, ver metodologia, né, coordenar voluntários, divulgar o projeto, tirar dúvidas das pessoas que estão usando. Eu não tenho tido tanto tempo para fazer análise, tá? Mas a gente consegue ver alguns casos, por exemplo, e tem muitas matérias na mídia sobre isso, né? A gente consegue ver, por exemplo, que tem estados que represaram testes. E aí, né, com o tempo, você vê que o número de casos até aumentou, mas é porque o número de testes saiu um número de resultados maior, né? Então, não vou citar aqui nenhum estado em específico para também não cometer nenhuma injustiça, mas sim tem formas de manipular esses dados sem mentir, né? Se, por exemplo, o estado muda a quantidade de testes que ele consegue fazer por vez, ou a quantidade de testes que ele divulga por vez, de certa forma ele está também manipulando, né, o número de casos ali, para menos principalmente, né? Para mais, só se a gente tivesse um número de testes muito maior que a gente tem, mas... Então, infelizmente, a gente tem que fazer também esse tipo de análise para cobrar, né? E aqui eu destaco novamente o papel de jornalistas, que tem muitos jornalistas especializados em saúde que trabalham com isso e inclusive denunciam, né, esse tipo de coisa, né? Teve um caso em São Paulo, por exemplo, que, se eu não me engano, 20 mil, 30 mil testes, não lembro agora, ficaram represados por várias semanas e isso dá uma falsa sensação, né? Uma falsa ideia de que está tudo bem. Né? E uma outra coisa bem importante que eu sempre bato, né, nessa tecla, é importante a gente comparar bases. Né? Então, mesmo que a base de casos não esteja crescendo, se a base de óbitos está crescendo, tem algo errado aí. Né? Ou o número de casos está defasado, ou o número de óbitos, não sei, enfim. Então, a gente consegue também olhar para outros dados para conseguir entender a subnotificação. Né? Seja, por exemplo, pelo excesso de óbitos, né? Seja, por exemplo, entendendo, se a letalidade, né, da Covid já estudada em outros países está, por exemplo, em torno de 0,7% a 1,3%, por que no Brasil a letalidade está muito maior que isso? Bom, porque a gente está fazendo pouco teste. Então, se a gente tem esse número de óbitos aqui, né, qual que deveria ser o número de casos real? Né? E isso, né, olhando para o passado. Né? Se a pessoa já morreu, né, é um caso que já foi confirmado há muito tempo e tal. Então, enfim... a gente consegue também checar essa informação com os próprios dados que a gente tem. E é muito importante, principalmente o trabalho de jornalistas nesse sentido, principalmente em conjunto com pesquisadores, né, que estão analisando isso daí. Perfeito. E aí entra também o papel relevante dos cartórios, né, desses registros de óbitos, dessas outras bases também, para a gente poder fazer esse intercruzamento, né? Com certeza. Acho que qualquer instituição que tem dados que possam ajudar deveria disponibilizar esses dados da melhor forma possível para que a gente consiga ter mais informação relevante sobre isso. Né? Óbvio que é importante cuidar a forma como esses dados são divulgados para também não gerar desinformação, né? Mas é muito importante a gente ter outras fontes, sim. Inclusive, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde, imagina se por algum motivo, seja legal, seja de processo, burocrático, imagina se as secretarias não divulgassem os boletins. Se, por exemplo, fosse proibido, sei lá, e só o Ministério da Saúde pudesse divulgar. A gente estaria de mãos atadas hoje. Né? Então é muito importante ter essa descentralização e a gente conseguir ter fontes efetivas, até alternativas, né, que a gente consiga pegar esses dados para checar. Claro. Alice Halber perguntou: faço parte de um grupo de voluntários aqui na RS do Urbanismo contra o Corona, que está coletando e tabulando dados de casos de Covid por bairro e alguns municípios. Que dica você daria para tornar esses dados públicos divulgar de forma aberta? Desculpa, picotou um pouco, não peguei a última parte. Ela pergunta daí que dica Tô tentando você ler daria aqui para tornar esses dados públicos divulgar de forma aberta. Ah, legal. Então, tem várias
várias formas de divulgar, né, dados, desde divulgar uma planilha, divulgar um PDF, uma imagem, né, um gráfico. Eu acho que depende do tipo de dado, tá? Mas, no geral, tentando ser bem resumido, é importante utilizar um formato que seja aberto. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que eu utilizo bastante, né, que é o CSV, que é um formato estruturado de planilha, né? É importante usar um formato estruturado, né, antes de mais nada. Então, por exemplo, PDF não é um formato estruturado, né? PDF, apesar da gente conseguir fazer apresentações bonitas em PDF, tudo, ele é um formato que foi feito para apresentação, né, e para impressão. Ele não foi feito para trabalhar com dados, né, para divulgar dados. Então é importante utilizar formatos que sejam estruturados. E aí, no caso de uma planilha, por exemplo, você poderia usar um arquivo Excel, XLS, mas não é o indicado. O indicado seria usar, por exemplo, o CSV, que é um formato aberto, que vai conseguir ser lido em uma quantidade muito maior de softwares, né? Até pela simplicidade do formato. Mas isso varia, depende do caso. Por exemplo, se o público-alvo forem programadores, provavelmente você vai querer disponibilizar uma API, que é uma forma de disponibilizar o dado de maneira a ser acessado programaticamente. Enfim, então tem várias formas, mas eu recomendo o kit de dados abertos do governo federal, kit.dados.gov.br, se não me engano é o endereço, e tem várias recomendações lá sobre como você pode disponibilizar. E uma outra sugestão também é olhar dados que eventualmente já estejam sendo disponibilizados por outras instituições e que sejam parecidos com os que você quer disponibilizar para fazer, né, um levantamento. Então, por exemplo, você como usuária, né, do dado, tenta pensar com a cabeça de quem está usando aquele dado. Né? O que é melhor, né? Por exemplo, na questão do formato. Baixar o PDF, ter que copiar e colar numa planilha ou já ter a planilha? Né? Então dá para também fazer uma certa pesquisa aí sobre isso, sobre como estão divulgando para você ver como usuária, né, dessa informação. Perfeito. A Gabriela Flores perguntou: vocês estão abertos à utilização de dados públicos que não venham de fontes governamentais? Por exemplo, dados coletados em estudos de universidades e que sejam disponibilizados. Agradeço pela palestra e serviço prestado pela plataforma. Legal, obrigado. Sim, na verdade a ideia do Brasil I/O é justamente focar em dados acessíveis, né? Muitas das nossas fontes de dados são governos, né, sejam estaduais, federais, eventualmente municipais, órgãos, né? Mas a gente não está limitado só a isso, né? A ideia é justamente disponibilizar dados de interesse público que, de alguma forma, né, não estejam disponíveis no formato super acessível, tá? Então, caso você tenha interesse, você puder até entrar em contato lá, você pode sugerir um dataset. No caso específico do Brasil I/O, assim, e existem projetos locais, né, que são um pouco mais focados em dados mais estaduais, municipais. No nosso caso, a gente tenta sempre colocar datasets que tenham alguma abrangência regional, pelo menos estadual ou federal. Então, por exemplo, quando você vai lá pegar os dados das eleições, tem todas as eleições, né, municipais e as presidenciais, desde 96, todas as candidaturas, são milhões de candidaturas. A gente tenta sempre fazer essa abrangência justamente porque a gente sabe que do nosso público vão ter, por exemplo, pesquisadores, jornalistas, né, que são, não sei, de uma outra região e vão querer também acessar esse dado. Né? Então, não estamos fechados só a dados do governo, não. A ideia é justamente facilitar o acesso a dados de maneira geral. Show. A Maria Leopoldina de Lavor Delgado perguntou: primeiro, gostaria de parabenizar pela palestra, foi muito boa. Irei usar como Obrigado. fonte na construção de análise da minha dissertação. Álvaro inspirando. A discussão sobre desinformação me lembrou sobre uma pesquisa que fiz nos perfis oficiais dos governos estaduais no Instagram. E a página do governo do Ceará apagou todas as publicações sobre os dados de confirmações de infectados e mortos pela Covid. O interessante é que na semana seguinte teria a reabertura do comércio. Essa retirada de informações dá sensação para a população que a epidemia foi controlada e que é possível voltar à normalidade, já que não tem mais aquela divulgação diária. Que caso sério isso, né? Sim. Essa questão de apagar, né, publicações
Existe inclusive um projeto que monitora publicações de políticos, principalmente no Twitter, do Lucas Lago, se não me engano. E esse projeto é interessante porque quando o político, né, tuita alguma coisa e tal, e depois apaga, você consegue acessar o histórico lá e ver qual tweet que foi apagado, qual que não foi e tal. E é bem interessante para a gente ver, inclusive, essas mudanças de narrativa, né? Hoje a gente está vivendo essa guerra de narrativas e é importante deixar claro o que está acontecendo. No caso específico do Ceará, eu não sei se a gente poderia fazer algo com relação a isso, porque existem algumas comunicações, né, que são obrigatórias, né, por parte dos estados e prefeituras. Eu não sei até que ponto é legal, né, deletar, por exemplo, esse tipo de publicação durante uma pandemia, né? Mas é algo que eu considero bem grave. Infelizmente, a gente tem que lutar não só contra o coronavírus, né, mas contra essas outras questões. E aqui o Cristiano comentou depois, acho que no momento em que tu estava explicando aquela questão da disponibilização dos estados, que o que se pode fazer para obrigar estados, municípios e governo federal a divulgar nas mídias sociais. E até faço um complemento, porque a gente também vem ajudando nisso, enquanto rede, de sempre marcar as secretarias municipais, estaduais, até quando o Álvaro e a equipe deles mesmo lançam esses boletins, sempre tem uns adendos no final. Esse dado aqui, por exemplo, não foi disponibilizado porque não saiu o boletim. Ou esse dado aqui está com tantos dias em atraso. E sempre que a gente consegue, a gente vai lá e marca a secretaria municipal e a secretaria estadual perguntando, fazendo algum tipo de pressão também para ajudar que vamos fazer a nossa parte, né? Uma vez que a gente também tem uma certa inserção no Twitter, a gente tem responsabilidade sobre isso também e ajudar as pessoas e redes que estão fazendo um baita trabalho como o Brasil I.O., né? Então, tem esse movimento de tentar dar aquela cobrada, mas às vezes esse canal não é muito direto, né, Álvaro? Com certeza. Eu até, assim, por questão de tempo, não tenho conseguido marcar todas as secretarias. No começo eu até marcava mais, mas eu estou no processo também de automatizar, inclusive, esses tweets aqui. E aí vai ficar mais fácil marcar sempre as secretarias. Mas só para vocês terem uma noção, né, aqui na tela está o tweet do boletim de ontem, e daí eu publico, nesse caso aqui, Falto Roraima, que sempre publica às 22 horas, então os dados nunca estão super atualizados no nosso boletim, né, sempre é com dado do dia anterior. E eventualmente tem estados que a gente pega, por exemplo, do Ministério da Saúde, né, que foi esse caso aqui ontem. E isso fica destacado também no próprio boletim, né, na própria imagem fica aqui um asterisco, ou 2 asteriscos, que aí quer dizer que, enfim, a gente usou a fonte do Ministério da Saúde. Muitas vezes a Secretaria Estadual atualiza o dado no sistema do Ministério da Saúde, mas não publica para a população. E daí a gente tem que cobrar mesmo, não tem jeito. Verdade. A Asmália Bivar perguntou aqui: parabéns ao Brasil I.O. e ao Álvaro em particular. Para avançar no uso de dados abertos, as iniciativas são fundamentais. Formulação de políticas baseadas em dados, controle social, enfim, fundamental. Que detalhamentos dos dados municipais da Covid estão programados? Ótima pergunta. Então, tem muitos dados que só estão disponíveis a nível estadual, infelizmente. Né? Por exemplo, tem dados de testes, né? Isso daí, infelizmente, a gente não tem um detalhamento muito grande. Inclusive, estava até olhando como outros países divulgam, né, esses dados, e a gente poderia estar muito à frente nessa questão. Com relação aos dados municipais, eu acho que que vai impactar bastante vão ser os dados, os microdados, né, das secretarias estaduais de saúde, que a gente está estudando, analisando, enfim, ainda não decidimos um formato final para consolidar os microdados estaduais, mas eles têm informação de município, né? Então, acho que vai ser uma informação relevante que a gente vai conseguir ver, inclusive, a diferença, talvez, do município de residência da pessoa com o município em que ela foi atendida, por exemplo, né? Acho que esse tipo de informação vai ser bem relevante até para entender a demanda, né, que municípios estão gerando em municípios vizinhos e coisas assim. Óbvio que pelas regiões de saúde a gente tem como também já mais ou menos prever isso, mas vai ser importante ver, né, o dado real ali do que está acontecendo. E a gente também já tem, como eu comentei também antes, os dados
a nível municipal de óbitos, causas de óbitos dos cartórios, né, do registro civil, porém, esses dados não estão disponíveis para todos os municípios. Tem um recorte lá que eles fazem e a gente ainda está vendo qual é a melhor forma de disponibilizar isso, justamente porque como não tem para todos os municípios, aí isso pode gerar confusão, né? Porque o dado consolidado por estado vai ser um dado, se você somar os dos municípios vai ser um outro dado, porque não tem o dado detalhado para todos os municípios. Então a gente está vendo a melhor forma de colocar isso lá. Mas esse vai ser outro que vai entrar. A gente vai colocar também algumas informações básicas assim sobre municípios de dados socioeconômicos, que já deveria até ter entrado, mas ainda não entrou, por vários motivos, para facilitar o trabalho de quem está precisando, né, pesquisar, analisar, com certeza já ter lá, por exemplo, a população, o IDH, índices de saneamento básico, tudo isso ajuda demais, né, você, numa base centralizada, conseguir pegar essa informação. Mas o que vai ter a nível municipal também? A gente está num processo de reunir, e esse ainda está um pouco incerto, a forma como a gente vai fazer, a gente está no processo também de reunir as iniciativas de fechamento e abertura dos governos, tanto estaduais quanto municipais. Esse vai dar um trabalho absurdo para fazer, para manter, mas a ideia é a gente ter de maneira estruturada uma base de dados em que a gente consiga entender assim, olha, nesse dia fechou, e a gente consegue comparar isso com um gráfico. Opa, o número de casos, sei lá, 2 semanas depois, né, a velocidade, por exemplo, de aumento dos casos diminuiu, por exemplo. Né? Então, a ideia é justamente conseguir fazer essas comparações das ações que os governos estão tomando, e isso vai ter tanto a nível municipal quanto estadual também, mas aí nesse caso eu vou depender da ajuda de pessoas que possam colaborar, né, com essas informações, porque o Brasil tem 5.570 municípios, então não vai dar para a gente fazer isso aí sozinho. Né? A ideia é justamente fazer de forma colaborativa. Então a gente vai disponibilizar um formulário que qualquer pessoa vai conseguir colocar lá o link, por exemplo, do seu município, quando que aconteceu, né, abertura ou fechamento, algum link ou para uma notícia oficial ou para uma notícia na imprensa local, e aí vamos ter um processo de checagem também disso aí. Vamos ver o que mais. O Wesley Cota apareceu aqui, comentou: ótima apresentação. Opa. Dados transparentes e Obrigado. estruturados são fundamentais para qualquer tipo de análise. O trabalho do Brasil.io é super importante. Eu destaco aqui que o Wesley também faz um trabalho super legal no Coronavírus Brasil também, né? Uma pessoa muito querida aqui entre nós. Obrigadão, Wesley, por ter prestigiado o Álvaro aqui. Valeu, Wesley, um abraço. Seu trabalho também é muito legal. É muito estranho. O Paulo aqui comentou: Brasil.io tem uma forma de receber dados no sentido de verificar se estes estão num formato adequado para sua liberação. Então, atualmente, o processo de adicionar e atualizar dados no Brasil.io ainda é um processo que, apesar dele ser automatizado, ele ainda não está aberto para qualquer pessoa disponibilizar os dados. Né? Por quê? A gente sempre tenta ter, de certa forma, um crivo, né, do que vai entrar, por que vai entrar, e esse processo às vezes até demora um pouco para ser feito, porque, como eu falei, a gente quer disponibilizar dados que sejam de interesse público, né? Então existe uma prioridade com relação ao que entra e o que não entra, né? Mas agora a gente está melhorando alguns processos, inclusive do próprio software, da própria plataforma, para que seja mais fácil que instituições que, por exemplo, queiram disponibilizar os dados diretamente no Brasil.io possam fazer isso. E, inclusive, nesse sentido, a ideia é que o Brasil.io cumpra um papel de ser até talvez o lugar onde algumas instituições vão disponibilizar oficialmente os dados delas, né? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, instituições que têm equipes pequenas que muitas vezes não têm especialistas em dados e eventualmente talvez não tenham uma forma de criar uma plataforma para disponibilizar dados, né? E a gente quer ser esse lugar. Então a gente está trabalhando, inclusive nessa semana, em melhorar alguns processos para que outras pessoas e instituições possam colocar dados e manter datasets lá. E aí a gente vai ter os datasets que são mantidos pela própria equipe do Brasil.io, né? E os datasets são mantidos por outras instituições. Show. Acho que era isso de dúvidas aqui no bate-papo, não surgiu mais nada, assim. Dá uns minutinhos finais aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa. Mas, novamente,
Pra mim tá sendo muito legal organizar esse ciclo, porque a cada palestra diferente que vem, assim, sempre nesse tema, né, no assunto da Covid, mas que a gente vê como isso é muito maior que a pandemia, né, Álvaro? O trabalho que tu faz, que o Brasil I.O. vem fazendo junto com os voluntários que te acompanham, é algo que se estende a diferentes esferas e vai construindo também essa noção da importância dos dados, né? Não só a nível coletivo, para a gente poder ter acesso e estudá-los, fazer pesquisas, até fazer algum tipo de vigilância, como o caso da Rose faz e tudo, mas também de incutir em nós o senso de que os nossos dados também são muito importantes e que a gente tem que ter cuidado na hora de disponibilizá-los, seja também para quem for, né? Tu comentou aquele lance dos aplicativos de empresas que acabam solicitando autorizações para consumir dados, mas a pessoa não tem extensão até que ponto esses dados estão sendo captados e usados. Então, é uma coisa que eu venho discutindo nas redes sociais também, é esse ponto de que a gente não tem essa cultura, né, de valorizar o dado, seja nosso, seja de investigar se o dado público é correto, é adequado, está sendo bem apurado, né? Então, acho que esse papel que tu faz, essa centralização que vocês estão tendo é fundamental, é incrível, porque com certeza vem instruindo muita gente nesse papel e eu sou uma dessas pessoas. Eu aprendi muito conversando contigo, vendo teus vídeos e te acompanhando nas redes sociais. Então, parabéns por tomar essa frente desde 2018 e principalmente agora, na pandemia, por estar sendo uma peça-chave nisso de divulgação e disponibilização. Obrigado. E só queria destacar que é muito importante, assim, acho que todo o trabalho colaborativo, né? E a gente acabou aumentando muito a quantidade de pessoas e redes, né, instituições que estão colaborando durante a pandemia, né? Desde, sei lá, empresas que estão doando álcool gel, né? Isso desde o começo para os hospitais, né? Até esses trabalhos em conjunto que a gente tem feito. Eu acho isso incrível, a gente deveria aproveitar nesse momento para consolidar, né, e mostrar que colaboração é algo que dá certo, né? Eu já venho trabalhando assim, nesse processo colaborativo mais ou menos desde 2003, assim, que foi quando eu comecei a colaborar com software livre, a desenvolver software de maneira colaborativa e tal, e é incrível ver isso aplicado a outras áreas também, né? Ver jornalistas colaborando mais, mesmo que sejam de veículos concorrentes, né? Ver cientistas colaborando ainda mais, inclusive com a própria sociedade também. Então, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento para consolidar algumas desses valores, né, relacionados à colaboração. E para quem tem interesse aí nessa parte de entender como que as empresas usam os nossos dados, muitas vezes, para quem não entende tanto de tecnologia, pode parecer meio até uma reação talvez grande demais, né, quando a gente fala de programas que capturam dados né, dados pessoais, privacidade, pode parecer tipo, que a gente está exagerando e tal, mas para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece e como, de certa forma, as grandes empresas de tecnologia têm um papel até social, de certa forma, que muitas vezes não é feito de maneira responsável, eu sugiro um podcast chamado Tecnocracia, que é do Guilherme Felitti e que eu indico pra caramba, porque ele aborda várias questões, por exemplo, questões relacionadas ao monopólio, enfim, tem vários aspectos aí da tecnologia, né? A gente é dependente hoje de tecnologia e a gente precisa entender o que está por trás aí disso tudo para saber como agir em cada caso. Perfeito. Surge uma perguntinha final aqui, se o Brasil I.O. disponibiliza os óbitos por síndrome respiratória aguda grave e síndrome respiratória aguda grave com Covid de 2020, 2019, outros anos, assim, de uma forma limpa, claro, seguindo os critérios de vocês. Então, a gente tem os dados dos óbitos registrados em cartório, né, e tem eles separados por causa, e tem uma das causas, né, síndrome respiratória aguda grave, e esses dados estão disponíveis para 2019 e 2020. A gente tem tentado coletar dados para outros anos também. A grande questão é que os dados mais antigos estão disponíveis no DataSUS e os dados mais novos estão no Registro Civil. Só que não dá para comparar diretamente esses dados, né, como eu comentei. Então, a gente tem um problema aí. O que eu já estava pesquisando era colocar esses dados históricos do DataSUS também
mas de forma destacada, né, de que essas informações não podem ser comparadas diretamente, porque são dados que passam por metodologias diferentes, né? Então, mas enfim, respondendo de forma mais objetiva, sim, tem lá 2019 na parte no dataset lá de óbitos registrados em cartório. Perfeito. Acho que é isso então. Já estamos aqui perto do meio-dia, né? Então, Álvaro, muito obrigada de novo. Novamente, te agradeço muito por tudo que tu vem fazendo, pelas colaborações e pela pessoa incrível que tu é. Realmente foi uma pessoa muito legal que eu fiquei feliz de conhecer dentro desse contexto ainda aqui da pandemia, mas enfim, né? São aquelas parcerias que a gente leva para daqui em diante sempre. E conte conosco sempre da rede, do Infovid também, não preciso nem dizer isso, né? Até porque eu Sim. né, sou um membro lá, não represento ninguém, mas com certeza todos nós somos muito gratos por todo esse esforço que o Brasil I/O e tu estão fazendo. Eu entendo que requer sacrifícios, né? Enfim, mas a questão é que esse senso de responsabilidade e comprometimento que tu e os voluntários têm é inspirador. Então, parabéns pela excelente palestra, está recebendo muitos parabéns aqui no bate-papo público e merece mesmo. Obrigada e, enfim, muito obrigada mesmo. Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade, né, o espaço. Queria agradecer também o trabalho que você vem fazendo, é muito importante. E queria agradecer todo mundo aí que parou para assistir, né, para dialogar aí também. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Ainda está na tela aqui o meu e-mail ali. E é isso, pessoal. Obrigado, se cuidem. E vamos continuar trabalhando, né, para conseguirmos sair dessa pandemia o mais rápido que a gente conseguir. Exatamente, seguimos. Então, gente, muito obrigada pela presença. Essa foi mais uma fala, então, do ciclo de palestras da Covid e seus cenários. Sexta-feira a gente tem a fala do Otávio Ranzani, então, médico epidemiologista, sobre alguns conceitos epidemiológicos para a pandemia. Então, vai ser nesse mesmo horário, 10h30, aqui nesse link. A gente se vê sexta. Beijos e se cuidem. Tchau, gente.